também queria te perguntar, queria-te então perguntar a tua opinião em relação ao projeto desportivo do Futebol Clube do Porto, se a época foi mal planeada, bem planeada, a influência que as opções na nova direção teve na equipe e no desempenho desportivo, nomeadamente a questão da não continuidade do Sérgio Conceição e também a dispensa, por assim dizer, do Pep. Não sei se queres abordar isso assim um bocadinho de forma... Carlos, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Eu sou um mero sócio pagante de Futebol Clube Porto, com cotas em dia, e fui comentador afeto ao Futebol Clube Porto, conforme julgo que todos os desportistas conhecem, e aquilo que te posso dizer, enquanto sócio de Futebol Clube Porto, estou triste. Eu tenho 64 anos de idade, tenho uma boa memória ainda, e não me recordo de um ano em que tenha sofrido tanto, em que tenha tido tanta tristeza e, em alguns momentos, até vergonha. Porque realmente é o clube do meu coração, é um clube que me habituou a ganhar, é um clube que me habituou a ter vaidade de ser de Futebol Clube Porto. Neste momento eu mantenho a mesma vaidade, mas é uma vaidade que durante muitos anos era imbuída de alegria e neste momento eu estou triste. Conforme deves imaginar, eu sou advogado, trabalho muito em Lisboa, tenho um escritório em Lisboa e vou semanalmente a Lisboa. Eu não consigo entrar em lado nenhum, nos tribunais, nas secretarias, nos cafés, nos restaurantes, que não leve baile. Toda a gente me fala de Futebol Clube Porto e dos desaires de Futebol Clube Porto. Portanto, o que é que eu te posso dizer? Enquanto sócio, eu estou triste. Perguntas-me a planificação, a preparação. Eu não sei o que é que foi feito. Eu sei que o resultado é catastrófico. Mas achas que o Pep seria indubitavelmente ainda uma boa mais-valia, não? Repara uma coisa, eu sou um apaixonado, entre aspas, obviamente, enquanto adepto do Futebol Clube Porto, por alguns jogadores icónicos. O Pep faz parte de um top 10 e eu já não sou muito novo, portanto consigo buscar alguns muito longe. Eu sou do tempo do Rolando, do falecido Pavão, e realmente pensar no Pep, as alegrias que o Pep nos deu. O Pep era dos jogadores que eu via benfiquistas e sportinguistas a dizer: não, o Pep na seleção, o Futebol Clube Porto é só defeitos, mas na seleção, realmente o Pep, a voz do Pep, a presença do Pep, a sabedoria do Pep, a experiência do Pep. Eu acho que o Pep ainda estava para romper umas chuteiras. Agora, quem sou eu? É realmente quem está à frente do Futebol Clube Porto que tem que tomar as decisões. E devo-te dizer isto. O André Vilas-Boas fez parte dos poucos homens que me deram grandes alegrias na vida. Porque o André Vilas-Boas, eu tenho que recordar, e recordo com um inúmero prazer, que ganhou tudo no comando, fantástico. na cadeira de sonho do Futebol Clube Porto. Ele foi campeão sem derrotas, que era uma coisa que eu já não tinha grande memória. E digo-te outra vez, Carlos, não sou um moçoilo de 20 anos. E eu pergunto assim, o Jorge Costa, outra figura icónica do Futebol Clube Porto, eu digo... Que está atualmente dentro da estrutura. Sim, isto para dizer, esta gente percebe futebol. Será que desaprenderam? É que, repara, tu podias ter um presidente de Futebol Clube Porto que fosse um grande gestor, um grande visionário e que não percebesse futebol. E é uma opção. As grandes sociedades, para isso é que há equipes, para isso é que há uma direção, para isso é que há departamentos. Mas nós temos o privilégio de ter um presidente que tem que saber de futebol. E eu pergunto, será que esta gente desaprendeu? Agora, tu falas no Pep, falas num treinador, falas numa série de opções. Bom, nós começamos esta época, que é uma época verdadeiramente atípica, em que ninguém queria ganhar. O Porto, apesar de todas as dificuldades, teve a oportunidade, teve a obrigação de ser campeão. Porque o Sporting e o Benfica perderam pontos de forma em que tu não tens nenhuma equipe, apesar de terem mais dinheiro, mais esforços. Carlos, nós começámos a época a ganhar o troféu contra o Sporting. E de uma forma única, não é? Exatamente. A mostrar o que é. A garra uma do força, dragão. não é? A garra do dragão.
O DNA do Dragão. Posso pegar nessa questão do DNA? Tu achas que, efetivamente, a reviravolta na Supertaça é uma reviravolta histórica, única, acho que entre os Mas é o grandes, início desta época. e é o início desta época. Com as dificuldades que tínhamos, com a equipe que tínhamos, com as projeções que tínhamos, e ganhámos um troféu. Com o treinador que tínhamos, que já tinha sido uma opção. Agora, repara, ias-me perguntar E por dar sobre a questão falaste no ADN, e eu acho que essa questão acho que tem alguma pertinência. O Futebol Clube do Porto é um clube diferente dos outros, na sua gênese, portanto, tem um gênese, uma identidade cultural, é um clube mundial, à semelhança, por exemplo, do Barcelona, que tem uma região muito típica e que tem um discurso aguerrido, e em Espanha até é separatista, nós não somos separatistas, mas um discurso aguerrido contra o centralismo, que existe, que é um facto, uma capital macrocéfala que suga bastantes recursos, e portanto os dados são públicos, não é preciso estar a explanar muito. Mas achas que o discurso mudou? Achas que esta tentativa de alguma forma, deixar de lado estas guerrilhas que muita gente diz que é um discurso antiquado e prejudicial e essas coisas, achas que isso matou um bocadinho aquilo que guiou o Futebol Clube do Porto durante muitos anos? Ou seja, se o progresso e o sucesso e a contemporaneidade se podem dissociar do discurso regional, ou se podem andar perfeitamente lado a lado? o ADN, o DNA, conforme te referes, e tem as duas designações, que é o ácido ribonucleico, que é aquilo que faz o que somos. Ou seja, as características de cada indivíduo é o DNA, que é passado de geração para geração, e que tem uma tendência natural, por um princípio de evolução de espécies, de se aperfeiçoar. Ou seja, há uma seleção natural que quem sobrevive, quem evolui são os melhores. E, portanto, este DNA do Porto, eu não posso acreditar que se possa perder. Ele tem que ser não só mantido, mas tem que fazer parte da evolução do Futebol Clube do Porto. Tudo pode ser melhorado. Esta é a lógica da vida. É isto que faz o mundo girar e esta bola andar à roda. Repara, nós tivemos mais oportunidades, tiveram os nossos filhos, tiveram os nossos pais, tiveram os nossos avós, e vamos ter menos, tiveram os nossos filhos. O Futebol Clube do Porto tem que criar mais oportunidades. Falaste de uma coisa que é absolutamente pública e notória. Toda a gente reconhece isto. O Futebol Clube do Porto é uma história de sucesso que nos foi fomentada e dinamizada pelo nosso saudoso e para sempre presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que tem realmente um palmarés e um histórico único no mundo e que eu pessoalmente não acredito que nunca mais ninguém o possa igualar, e que fez de um clube de bairro um clube a nível mundial. Porquê? Porque tinha realmente gente com características próprias. Tinha uma zona, tinha realmente uma história, estamos a falar no Porto, são 900 anos de história, tínhamos realmente pessoas que sabiam sofrer, os tais tripeiros, as pessoas que na hora da necessidade deram a carne para que fosse nas nossas nós, e ficaram com as tripas e conseguiram evoluir e desenvolver. Portanto, este DNA do Futebol Porto não pode ser perdido. Às vezes pode ser aperfeiçoado. Ele tem que ser aperfeiçoado. Vamos ver uma coisa. O Futebol Clube do Porto está naquilo que já ouvi falar, o ano zero. E não adianta chorar. O ano zero é o ano zero. E eu não quero acreditar. É uma declaração com estratégia. Eu não diria que é infeliz, porque politicamente ela é inteligente. Eu tenho que a reconhecer. É uma justificação de resultados. Quando está tudo a correr mal. Porque aquilo que o adepto diz é: ok, esta direção pode fazer tudo bem, mas se não ganhar, os sócios não querem, os sócios exigem ganhar. Os sócios do Futebol Clube do Porto merecem que o clube ganhe. Os sócios do Futebol Clube do Porto querem que o clube ganhe. E depois, se arrumam mais para a direita ou mais para a esquerda, isso é um problema das direções, não é dos sócios. E eu, como sócio, obviamente quero ver o clube com as limitações, com o potencial, o mais arrumado possível, o mais organizado possível, mas quero ver o Futebol Clube do Porto no lugar que é seu de direito, que é nos lugares cimeiros. Porque, repara, ficar no terceiro lugar é horrível. Financeiramente. No quarto é inimaginável. E, portanto, o Futebol Clube do Porto podem dar as explicações que quiserem. E eu, como sócio, e como a grande maioria dos sócios, não aceito, não posso aceitar um terceiro lugar.
muito menos um quarto lugar. A época ainda não acabou, mas eu estou até a ver um quarto lugar. E aquilo que eu digo é o seguinte, há 2 ou 3 anos o Sporting ficou em quarto lugar. Ficou atrás de um honroso Braga, ficou em terceiro. Com o Ruben Amorim. E no ano a seguir foi campeão. E, portanto, é isto que eu exijo esta direção. Portanto, o ano 0 não pode ser prolongado para o ano civil. O ano 0 vai acabar daqui a pouco tempo, quando acabar a época. E a seguir vamos ter uma nova época. E se o Futebol Clube Porto, até ao fim do ano, não mostrar atitude, jogo, compromisso e vitórias, eu acho que esta direção vai ter que dar algumas explicações. E digo-te, eu desejo as maiores felicidades desta direção, porque o sucesso desta direção é o sucesso do meu clube, é o sucesso do Futebol Clube Porto, mas digo-te aqui, isto fica gravado. Se até ao fim do ano o Porto não ganhar, tem que aparecer alternativas. Tem que haver explicações. Porque não podemos manter o Futebol Clube Porto neste rumo depredador e de semana a semana o cenário não só não melhora, mas como piora. E o jogo do Benfica, e eu tenho o privilégio de ver o jogo no meio dos sócios, e posso dizer que fui algumas vezes, ou muitas vezes, para os camarotes, e cheguei a declinar alguns convites, nomeadamente do nosso saudoso presidente, porque é um bocado como lugar, tu vês o futebol de uma forma diferente. E ver o futebol no meio dos sócios e no meio dos adeptos, e já vi alguns jogos no meio dos Super Dragões, e já acompanhei os Super Dragões a uma final de uma taça, é ver de uma forma diferente. E eu fui ver, obviamente, o jogo do Porto Benfica, em que eu vi alguém a dizer que era o jogo da época, em que os sócios diziam vai ser o nosso campeonato, e foi 10-0 que foi. Foi a vergonha que foi. Ok, havia um treinador que não sei bem quem é, não sei bem de onde é que veio, não sei bem o que é que ganhou, mas a pedir desculpa, mas as desculpas não se pedem, evitam-se. Depois da fasquia que levantaram para este jogo, conseguirem fazer um jogo daqueles, é realmente lamentável. E, portanto, já mudamos de treinador, e eu vou-te dizer, e digo-te isto publicamente, quando o vi, fiquei triste da dispensa do Sérgio Conceição, mas entendi, não sei se o Sérgio queria ficar, até porque considerei que seriam 2 galos num poleiro. Portanto, eu acho que a coabitação do Sérgio Conceição com André Vilas-Boas devia ser difícil. Mas mais pelo Sérgio ou mais pelo facto, por exemplo, de algumas coisas que até têm sido públicas, nomeadamente alguma interferência de André Vilas-Boas e descidas cá em baixo, portanto, parte a parte. O problema do André é que o André percebe futebol, ou pelo menos percebia. Eu espero que consiga perceber. E, portanto, eu não vou pôr culpas a ninguém, isto é uma perspectiva. Eu previ que a coabitação de 2 homens com o perfil que nós conhecemos, 2 homens que eu acredito e que sei que amavam o futebol com o Porto, querem melhor para o futebol ao Porto, 2 homens que percebem de futebol, com idades até próprias, nem havia ali uma distância de respeito, tens idade para ser meu pai, não, 2 homens, enfim, que se tratam por tudo. Geração. Eu tive que entender e aceitei. E não sei se o Sérgio queria também ficar, conforme te digo, nunca falei com ele a esse respeito, portanto não faço a mínima ideia, e aceitei a mudança do treinador. E vi com bons olhos a opção. Repara, é prata da casa. Não havia muito dinheiro, até começámos bem. Eu não sei se tivesse ficado realmente o Vítor Bruno, onde é que estaríamos? Pior, eu duvido que estivéssemos. Pior. Agora, a meio de uma época, trazer um treinador que eu não percebo qual é que foi o critério. Não sei o que é que ele ganhou, não sei a experiência que ele tem de futebol, não sei a maturidade que ele tem, não me parece que conhecesse na Argentina o campeonato português, conhecesse os adversários, conhecesse os jogadores, as manhas dos jogadores. Eu cheguei a dizer, se é para mudar Vítor Bruno, temos aí o Jorge Costa, se calhar é prata da casa. Agora, gastar não sei quantos milhões, que ainda não percebi bem quanto é que se vai pagar, porque isso parece-me que também está ainda em discussão, para trazer um homem da Argentina a meio de uma época. Achei que foi muito arriscado. E que joga num sistema tático que não é o habitual do clube. Não, o problema é que ele não pode chegar a meio de uma época e pegar numa equipe que é que tenha
e querer mudar de uma semana para a outra e querer que determinados jogadores que abordam a bola de uma forma passem a abordar para outra, porque é muito arriscado. E o risco deu no que deu. Eu acho que isto não é preciso perceber muito de futebol. Basta gostar de futebol. Portanto, se me dissesse assim, acabou a época, vamos chamar um treinador. Ele vai definir a escolha dele. Vai escolher o jogador-chave. Vai e vamos começar a época. Agora, à meio da época, quem viesse tinha que jogar com aqueles jogadores, tinha que jogar contra aqueles adversários e tinha que conhecer um treinador que venha a meio de uma época. Eu acho que teria sempre de se apostar num treinador português que conhecesse, eu vou-te repetir, as manhas dos adversários. Porque nós que gostamos de futebol, nós que amamos futebol, nós sabemos para onde é que é finta numa série de jogadores e para que lado é que ele se vai tirar para o chão. Nós sabemos isto, vemos todas as semanas. Agora, se me perguntares na Argentina, sei lá se ele finta, se ele se atira para o chão. Portanto, acho que foram opções, no mínimo, arriscadas e continuo-te a dizer, eu como sócio do Porto sou triste. E achas que o treinador tem todas as condições para, na próxima época, fazer um bom trabalho? Essa é a pergunta para 1 milhão de euros. Eu tenho falado diariamente com sócios do Porto, com amigos, semanalmente, mesmo no estádio. Não é fácil. E eu não sei o que é que vai na cabeça do André. Agora, nós também não podemos entrar naquela espiral de mudar o treinador 3 em 3 meses. Eu não sei bem o que é que o André vai fazer e a equipe do André vai fazer. Agora, há uma coisa que ele tem que fazer. É pôr o Porto a ganhar. É que se não põe o Porto a ganhar, começa a fazer as malas. E ali a trupe toda. Eu tenho carinho, estima, desejo o melhor possível, porque repara, isto é assim que funciona. O sucesso daquela direção, o sucesso do André Vilas Boas é o sucesso do meu clube. Obviamente. Portanto, eu só quero que ele tenha sucesso. Tomara eu que ele começasse a ser o presidente mais ganhador daqui para a frente. Agora, a equipe B... nem é bom falar. As modalidades é aquilo que sabemos. A equipa A, agora, quer dizer, ok, estamos a pagar dívidas, estamos a arrumar a casa, estamos a mudar as pessoas. Tudo bem, mas temos que ganhar. Temos que ganhar. Porque se o Porto não ganhar, a direção tem que mudar. Isto é uma rima, mas é inevitável. Achas que a margem é muito pouca para... A margem é pouca porque eu, como adepto, aceito o ano 0, que não é um ano civil, vou repetir. O ano 0 acaba agora com esta época. E vai começar outra. E até ao Natal, que depois acaba o ano civil, nós temos de ter o Porto a jogar futebol, a jogar bom futebol, a ganhar e nos lugares cimeiros. De preferência em primeiro. Ora, se me dissesse assim, chegou um treinador, ok, até tínhamos 7 pontos, 9 pontos, 8 pontos, já nunca mais conseguíamos ganhar, mas joga futebol também. E podemos passar para primeiro. Até há um mês atrás, o Porto podia ter passado para primeiro. Mas isso foi aquilo que eu te comecei a dizer. O que me dói na alma é que este era um ano fácil para o Porto ser campeão, com uma equipe fraca, com dificuldades económicas. Era um ano fácil. Eu costumava dizer, no tempo do nosso presidente, que qualquer treinador que pinta a Costa arriscava-se a ser campeão. E este ano, qualquer treinador de futebol do Porto também se arriscava a ser campeão. Porque o Benfica e o Sporting tem sido, não é foram, tem sido e continua a ser aquilo que é. Portanto, nós tivemos agora o Benfica, felizmente, não é só tristezas, também tem algumas alegrias e realmente neste último fim de semana tenho que assumir, fiquei muito contente. Naturalmente. Até porque o Benfica estava a ficar demasiadamente entusiasmado e, portanto, e também tinha que ter alguma moeda de troca para quem me aborda ao fim de cada fim de semana. Portanto, este era um ano em que era fácil o Futebol Clube Porto, que ganhou o primeiro troféu da época, a Supertaça, poder ser campeão. E tanta falta fazia. E o problema disto é que o Porto não tem margem para não ir à UEFA, para não ir à Liga dos Campeões, para não ir a lado nenhum. O Porto não tem margem. É uma bola de neve. Nós sabemos que o Futebol Clube Porto não indo à Liga dos Campeões, como não vai, e a UEFA vamos ver, que vai ter problemas seríssimos. E, portanto, é preciso que esta direção comece a mostrar soluções. Se me perguntares, é fácil? Não, deve ser muito difícil. Mas só vai para lá quem quer. E, portanto, quando as pessoas realmente... E o André Vilas Boas ganhou com uma margem enorme, teve o apoio de todos os esportistas,
E eu da minha parte também lhe concedo, tenho o ano zero. Agora, ele não pode prolongar o ano zero. Mas esse ano zero que foi assumido pelo Futebol Clube do Porto e que estás aqui a falar e que todos nós conhecemos, o ano zero não seria muito mais aceitável para o universo sportista se fosse um ano zero em condições, digamos, normais, com os adeptos unidos, a remar para o mesmo lado, mas eu sinto que, eu acho que muita gente sente, e todos sentimos que, até vemos nas redes sociais, os debates e as conversas, e uns puxam para um lado, uns puxam para o outro, insultam-se, às vezes há ali uma gatafunhada de comentários. E eu acho que é notório que os adeptos do Futebol do Porto não estão, a massa adepta não está assim unida. Achas que os resultados acabaram por dissolver essas coisas ou... Se o Porto ganhar e se a bola entrar, fica tudo muito mais fácil. Agora, repara, a massa adepta tem que estar unida. E, portanto, aquilo que eu, enquanto sócio do Futebol Clube do Porto, digo foi André Vilas Boas ganhou as eleições, com uma margem perfeitamente clara, com toda a legitimidade. Quer queiramos, quer não, chamaram o ano zero e nós temos que o aceitar porque ele já está quase a acabar. E, portanto, acho que até este ano zero deve ser dado de bandeja. Agora, a massa, e eu não preciso fazer um apelo para isso, a massa associativa vai exigir mais. Agora, o ano zero, conforme te digo, politicamente foi inteligente, portanto... Mas não achas que foi mais célebre entre os seus apoiantes do que propriamente em quem não votou ou quem é contra a partida da federação? Repara, a maioria dos sócios votaram no André. Isto é um facto. Sócios que votaram, não? Que votaram, pronto, mas que são pelo menos os mais ativos, aqueles que não quiseram que outros decidissem por eles. E isto nós temos que encarar. Ora, nesses é muito mais fácil passar o ano zero e dar o benefício da dúvida. E, portanto, eu estou-me a dizer, eu também lhe dou o ano zero. Estou triste, mas tenho que lhe dar, já não adianta. Nós não podemos chorar sobre o leite derramado, nem podemos puxar a cassete atrás. Isto é para ver o replay do penalti e do gol, podemos fazer. Mas isto aqui já passou e agora só temos é que olhar para a frente. Portanto, eu acho que os sócios têm que se manter unidos, mas com exigência. André Vilas Boas, esta direção, e eu acredito que estejam a fazer das tripas coração, que estejam a esforçar-se, têm que ter soluções. Se não tiverem soluções, têm que passar a pasta. Isto é muito simples. Meus senhores, nós temos aqui um projeto, temos uma solução para pôr o Porto a ganhar. E o Porto não pode passar aqui o histórico de outros clubes. Não merece, não tem necessidade, porque o Porto tem que ter gente capaz de pôr o Porto a ganhar. E esta é a palavra-chave. Os sócios querem que o Porto ganhe. E tem que se pôr o Porto a ganhar. Agora, falavas numa coisa que era, isto do politicamente correto. Eu sou apologista de uma evolução do futebol, há uma nova geração, inevitável, portanto, temos nos três grandes, e no Sporting, enfim, o presidente é um homem mais maduro, o António Salvador não faz parte da nova vaga, mas realmente temos três jovens presidentes. E o que eu espero é que façam todos mais e melhor. Agora, não pode ser só para um lado. E o problema é que, se um destes jovens presidentes quiser ser muito simpático e muito polido e se deixar ultrapassar, os sócios não lhe vão perdoar. Ou seja, eu vou tentar responder à tua pergunta. Para ser presidente do Futebol Clube do Porto, ou do Benfica ou do Sporting, é capaz de ser preciso uma dose de malandrice. E agora as pessoas têm que entender o que é essa dose de malandrice. E o André tem, o André quer ter, eu não sei. Agora, o André tem que jogar as regras do jogo de ser presidente do maior clube de Portugal. Para mim, é sem dúvida. Achas que foi alguma inexperiência por parte do André Vilas Boas, alguma impreparação, se calhar, Não, para... o André é um homem com Porque ele esteve no Futebol do Porto, financeira, com educação, com formação, com paixão pelo Porto. Eu não tenho dúvida nenhuma, e torno-te a dizer, o André faz parte dos homens que me deram enormes alegrias, e que me deram momentos de enorme felicidade. Portanto, ele conhecia a história do Porto, mas nunca tinha sido presidente do Porto. E uma coisa é ser treinador com o Sr. Doutor Pinto da Costa.
Que se calhar se fosse treinador sem ter o Pinto da Costa, eu não sei se seríamos campeões sem derrota nenhuma. Até porque o adjunto do André depois faz dois campeonatos e faz o tricampeonato, não é? Exatamente. Com Jorge Nuno Pinto da Costa. Exatamente. Não, mas eu vou-te repetir. Ser treinador no Futebol Clube do Porto com o Jorge Nuno Pinto da Costa, qualquer treinador corria o risco de ser campeão. Isto era absolutamente corriqueiro. Agora, o André, a falta de experiência. O André nunca foi presidente de nenhum clube. Obviamente que a experiência ele não tem. Agora, ele tem qualidades, tem capacidade, não duvido. Tem que as executar. Agora, tem que ir ao jogo. E para ir ao jogo tem que jogar as regras. E quando entram de pé em risco, tu tens de defender. E ele tem que pensar numa coisa. Além dos croquetes e dos cumprimentos, o Sporting e o Benfica não dá nada. O Sporting Historicamente é assim. Não dão nada ao Futebol Clube do Porto. E, portanto, estamos a falar de rivais. E não é só esse. E depois nós estamos habituados a que alguns clubes fracos façam um campeonato contra o Porto. E há alguns clubes que, enfim, que às vezes abrem as pernas, como nós dizemos, para outros clubes, e que o Porto põe lá o autocarro. Portanto, há todo um histórico, há toda uma realidade que esta direção do Porto e que a André Vilas Boas tem que ultrapassar. E eu desejo-lhe esta felicidade e, enquanto sócio, ele tem o meu apoio. O ano 0 é este ano, mas para o ano o André tem que ganhar. E se o Porto não ganhar, eu vou-te repetir, tem que dar a vez. Tu mudarias o discurso público? Mudarias o discurso de... Eu não quero chamar de discurso de guerrilha, porque isso... Não, o que mudaria é a forma de Porto jogar. Esta é a primeira coisa que ele tem que mudar. Como não sei, ele é que percebe futebol. Acha que é só uma questão tática, desportiva? Não sei o que é que se passa ali dentro. Não me quero pôr a adivinhar. E repara, eu sou um modesto sócio Futebol Clube do Porto. Tenho o meu entendimento, mas não sou treinador, não estou dentro do balneário, não vou ver os treinos, vejo jogos. E os jogos são catastróficos. E, portanto, eu torno-te a repetir, temos um presidente que percebe futebol e que não percebe futebol na ótica do jogador. Porque eu entendo que um jogador percebe muito futebol, mas tem uma visão completamente diferente. Estamos a falar de um presidente que ganhou tudo, que tem experiência de campeão a nível nacional e uma experiência internacional. Honra lhe seja feita. O André tem um currículo invejável. Agora, tem que aplicar isto na prática. Se é preciso mudar o discurso, se é preciso dar caneladas, eu não sei. Agora, é preciso pôr o Porto a ganhar. Isto eu sei. E o tempo urge. Mas tu pôr vês... o Porto a ganhar, o tempo urge. Mas, por exemplo, visto a semelhança do que aconteceu no Sporting, com Frederico Varandas a abrir uma guerra declarada às claques, no Benfica não, apesar de nós sabermos que as claques existem. Sim, o Benfica não assume as claques. Sabemos os nomes, conhecemos os nomes e pronto. Nós vemos agora ali aquela zona dos Pedragões, assim muito despida, pela guerra que foi aberta, e tu disseste que já viajaste os Pedragões e sabes, e portanto sabes a importância que eles têm, não é? Como se costuma dizer, o 12º jogador, e aquele apoio fervoroso que o Porto sempre foi habituado a ter. Tu continuas a achar que os Pedragões e as claques continuam a ser muito importantes Carlos, naqueles jogos mais difíceis? Eu já tive a discussão sobre as claques nos grandes clubes de futebol e nos não tão grandes clubes de futebol e da importância das claques. Eu, pessoalmente, sou um defensor das claques. Realmente acho que fazem parte do espetáculo, acho que são uma parte importante e são uma parte fantástica. E nas claques, se calhar eu sou tendencioso, mas também era a claque que eu mais via, os Super Dragões realmente tinham um empenho fabuloso. O coletivo é também uma claque que merece o meu cumprimento. Agora, os Super Dragões, e com a liderança do Macaco, de Fernando Madureira, porque essa também é real, e eu cheguei a discutir com adeptos de outros clubes que a liderança do Fernando Madureira, o treinador do Macaco, era tão importante que a Seleção Nacional chamou para liderar a claque, que era uma claque nacional, e todos apoiar. Portanto, Fernando Madureira foi um homem que dedicou a sua vida a aperfeiçoar uma liderança de claques, que também imagino que não seja fácil,
imagino. Um trabalho imenso, não é? Isto para te dizer, eu sou um adepto das claques e acho muito importante o Futebol Clube do Porto manter as claques. Agora, as claques fazem tudo bem? Não. As claques têm tudo o direito? Não. As claques cometem excessos? Claro. Agora, é preciso jogar branco, olhos nos olhos, apoiar as claques, dizerem às claques o que é que o Porto tem para lhes dar, o que é que esperem em troca. Chama-se isto uma liderança. E eu quero acreditar que isto vai acontecer no Porto. Eu vou pegar aí, se calhar também, estamos aqui quase a terminar, não sei se há aqui mais alguma pergunta. Eu vou perguntar isto um bocadinho ao sócio adepto Aníbal Pinto, e não ao advogado Aníbal Pinto. Como é que tu vês esta... Eu acho, não quero cair em erro, mas acho que o Fernando Madureira atualmente, dado aquilo que se conhece publicamente, obviamente, já está há 1 ano e tal detido. O que é que o sócio adepto Aníbal Pinto acha desta detenção, face àquilo que é conhecido publicamente, se é justo, pronto, e se é uma forma, até pelo timing em que as coisas vão acontecendo, a forma como aconteceu, nós já vimos noutros sítios, noutros clubes, coisas acontecerem, até pelo menos visualmente, eu estive nessa Assembleia também, mas visualmente até mais grave muitas vezes, e a serem abafadas. Achas que é... Eu recordo-me de ver uma Assembleia na televisão do Benfica, em que o presidente do Benfica, à data Luís Figueira, foi agarrar um sócio pelo pescoço. E, portanto, eu recordo de ver isto. Olha, te fiz esta pergunta muito bem feita. E, portanto, para ficar claro, estás a fazer a pergunta ao adepto e sócio do Futebol Clube do Porto Aníbal Pinto e não ao advogado Aníbal Pinto. Eu tenho dificuldade de discernir, porque eu sou só um. E como eu costumo dizer, mesmo quando estou a dormir com a minha mulher, não deixo de ser advogado. E, portanto, dizer duas coisas. Os advogados, deontologicamente, não podem comentar processos em curso. Mas, como adepto, eu estive na polémica Assembleia. Estive na Assembleia, fui à primeira sala, cumprimentei a direção, já estava cheia quando cheguei, mas franquearam-me normalmente, franqueiam-me o acesso. Depois vim para o pavilhão, recebi uma pulseira e vim para o pavilhão, vi o início dos discursos, vi toda a polémica e fiquei triste com o que aconteceu, mas fiquei chocado com o reflexo que aquilo teve. Ou eu estava muito distraído, ou realmente aquilo que passou cá para fora não foi nada do que aconteceu na Assembleia. E isto há imagens, repara, e realmente vê-se pessoas exaltadas, vê-se pessoas com contacto físico numa zona que tem escadas e, portanto, a probabilidade é que alguém vai cair, e normalmente é o que está abaixo. Portanto, é uma questão física e dinâmica, é a inércia, é a força da gravidade. Vi coisas que preferia que não visse. Eu vi o Fernando Madureira, aquilo que eu vi, e pode não ter sido uma visão global, exaltado, a discutir, mas a impor a liderança que era a liderança dele. Ninguém se consegue impor numa discussão a pedir com licença, quer dizer isto. Agora, repara, eu conheço Fernando Madureira mal, portanto eu privei uma ou duas vezes, eu nunca jantei, já o encontrei em jantares, em restaurantes, nunca jantei com ele. Quando fui à CLAC, quando fui acompanhar a CLAC e dessa Taça de Portugal, que perdemos malogrosamente, que Sporting, não fui no autocarro dele, portanto cumprimentava o Fernando Madureira, cheguei a ter alguns comentários e algumas sugestões dele, mas este é o meu nível de envolvimento. Agora, eu enquanto sócio, estou triste com a situação do Fernando Madureira porque acho que está muito empolada e acho que é absolutamente injusta e estou preocupado. Porque, repara, a detenção é muito tempo. O Fernando Madureira tem excelentes advogados e está a ser defendido, tenho a certeza, com empenho. Eu não conheço o processo, nunca li o processo, nunca li a acusação, até para não ser comentário. E vou-te fazer aqui uma confidência ou inconfidência, acho que não é. Eu falei com a Sandra, nomeadamente no funeral do nosso presidente, que estava tremendamente comovida, não só pela situação, pela dupla situação. Perguntei-lhe pelo marido, pelo Fernando Madureira, mandei-lhe um abraço e ela disse-me para eu ir visitar. Eu expliquei à Sandra, eu fui
uma vez ao estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária visitar outro recluso, que era meu cliente. Ele disse ao Madureira que eu ia lá e pediam para eu chamar o Madureira e eu não o chamei. Nunca visitei Madureira por respeito aos meus colegas. Repara, eu, se não fosse advogado, teria ido visitar o Fernando Madureira e ia lhe dar um abraço. Sendo advogado, não o devo fazer deontologicamente, até porque sei que o Fernando me ia fazer perguntas sobre a lei, sobre o processo, e eu não posso opinar, não quero opinar, nem sei opinar que não conheço o processo. Portanto, a resposta à tua pergunta é, eu como sócio, acho que a situação de Fernando Madureira, eventuais excessos têm que ser punidos. Pela minha experiência profissional, não me parece que justificasse uma prisão preventiva, sobretudo depois das eleições. E se alguém argumentasse que o Fernando Madureira podia ser um foco de instabilidade durante e até às eleições, eu tinha que aceitar isso. Eu podia discordar, mas era um argumento forte. Porque, repara, para as pessoas estarem presas preventivamente, a lei impõe 3 pressupostos. Ou um dos 3 pressupostos. Perigo de fuga, penso que não foi aplicado ao Fernando Madureira, que ele tem a família cá, tem a vida cá, tem o clube cá e, portanto, nunca iria sair do Porto ou de Portugal. Depois é a continuação da atividade criminosa e, portanto, até às eleições e a perturbação do inquérito, até às eleições podia fazer algum sentido. Depois das eleições e 3 em 3 meses as prisões preventivas têm que ser reavaliadas. Eu, sem conhecer o processo, sem conhecer os despachos, sem conhecer as decisões, e portanto não as posso comentar, mas pelas notícias, e as notícias eu posso comentar, e porque eu estive na Assembleia e assisti ao que se passou na Assembleia, senti, estava com o meu filho ao lado, que também é sócio e fervoroso futebol com o Porto, eu acho que é muito exagerado. E espero realmente, porque acredito na justiça, até por motivos profissionais, que a pena que seja aplicada ao Fernando Madureira e aos outros arguidos que seja adequada. Realmente é impensável que numa Assembleia Geral de clubes com esta dimensão, ou não, que num jogo de futebol que não haja excessos. E excessos de gestos, excessos de insultos, excessos de debate palmas, está calado, de filho desta... Nós sabemos isto, nós que somos gente de futebol. Agora, o que eu vi na Assembleia, não vi nada que achasse que justificasse uma prisão preventiva e, conforme tu disseste bem, eu já vi outras Assembleias onde se passou não a mesma coisa, mas mais. Depois as notícias falam de outras situações que não são Assembleia, que eu não sei se estão a ser julgadas, mas que não podem servir de justificação para esta situação. Portanto, a Assembleia, eu preferia que não se passasse o que se passou, obviamente, mas eu que estive lá e como sócio, felizmente não vi. E encadeando estas coisas, também não acho que também estamos a caminhar para o fim, acho eu. Pareceu-te, sem comentário jurídico, até porque o Futebol Clube do Porto tem um órgão fiscal e disciplinar que trata dessas questões internas, não achas que foi um precedente perigoso expulsar e suspender sócios? Eu sei que o Conselho Fiscal e Disciplinar tem autonomia, não tem que aguardar a decisão judicial, mas não te parece que foi assim um pouco precipitado? Mas repara, há casos em que determinados processos disciplinares aguardam as decisões de tribunais para não haver contrariedade, mas conforme diz, e bem, e ter conhecimento disso, são órgãos soberanos, independentes e podem tomar decisões. E eu não sei o que é que motivou essas decisões e, portanto, tenho pena, porque eu, como adepto e sócio, não sendo amigo do Fernando Madureira, nunca tendo privado de Fernando Madureira, gostava dele como líder de uma claque, como gostava da claque. Mas não pode criar uma divisão antecipada de sócios e de grupos? Pode, mas, cara, todas as decisões podem ser contestadas. Nós, para opinarmos sobre as decisões, temos que conhecer não só a matéria, mas os factos e a motivação da decisão. Eu não a conheço. Aquilo que te digo é, comecei esta intervenção a dizer estou triste pelos resultados do Futebol Clube do Porto,
posso dizer, estou triste pela situação de Fernando Madureira, estou triste por ver a Claques do Pé Dragões dividida, por ver sócios a assobiar a Claques do Pé Dragões, eles a fazerem alguns minutos que não dão apoio. Estou triste por ver esta divisão do Futebol Clube do Porto. E aquilo que eu apelo é, o Futebol Clube do Porto tem que estar unido, tem que remar para o mesmo lado, mas tem que ter a possibilidade de ser exigente. E, portanto, o André Vilas Boas tem o meu apoio porque é o meu presidente, mas tem a minha exigência para ter a capacidade de pôr o Futebol Clube do Porto a ganhar rapidamente. Porque se isso não acontecer, eu como sócio irei exigir explicações a ele e à direção e digo, se aquilo é assim muito difícil de fazer e se não houver capacidade desta direção, eles têm que ter a honestidade de passar a pasta. Porque há coisas na vida que eu gostava de saber fazer que eu não sei fazer. E, portanto, ninguém vai para o Presidente do Futebol Clube do Porto, ninguém vai para a direção do Futebol Clube do Porto obrigado, é uma opção, e, portanto, eu até tenho a ideia que ele nem sequer está a ser remunerado, mas as coisas não são baratas nem são caras, são boas ou más. Eu, se calhar, prefiro pagar e o Porto ganhar e ter uma boa direção. Portanto, eu, como sócio, agradeço que ele não seja remunerado, agradeço todo o esforço, mas vou agradecer muito mais quando esta direção André Vilas Boas conseguir fazer aquilo que nós estamos habituados, que nós exigimos, o Porto a ser campeão. Tens, enquanto sócio, esta questão, uma das bandeiras também tem sido a questão da transparência dos negócios da vida económica e comercial do clube e da transação de jogadores e remunerações. Enquanto sócio, sentes-te esclarecido pelo portal da transparência? Achas que haveria alguma coisa que deveria estar lá? Sentes que o Porto é uma boa bandeira? Carlos, tudo que seja transparência e tudo que seja evolução é bem-vindo, claro. E há uma coisa que eu te vou dizer, eu não tenho dúvida nenhuma que comissões e práticas de alguns anos que futuramente vão ser diferentes, ou melhores ou piores, até por uma questão de concorrência. Repara, houve quem ganhasse dinheiro em bom tempo, porque havia poucos intermediários, porque havia poucos jogadores, porque havia poucas oportunidades, e agora se calhar já é mais difícil, portanto isto é o que é. Os Bizarreta, Jorge Costa, são vencimentos que se fala. Pois eu nem sei quanto é que ganhou o Bizarreta, nem sei o que é que o Bizarreta está a fazer. O Jorge Costa tem o meu carinho, porque foi um jogador que eu também admirei e, portanto, eu guardo boas recordações, como guardo de Fernando Couto, enfim, daquela gente acérrima, e estou a falar nas mesmas posições. Com o ADN, o tal ADN. E que realmente transpiravam agora. O diretor desportivo que veio, acho que tem muitos palmaréis, eu ainda não vi nada. Agora, eu como sócio, eu quero ver o Porto a ganhar. Tem o meu apoio à transparência, aos negócios, pagar as contas, pagar os impostos, acho muito bem, melhorar tudo. Agora, há uma coisa que é importante. O Porto tem que ser campeão, a equipa B não pode ser divisão, quer dizer, tem que ter bons resultados, as modalidades têm que ganhar, como ganhávamos sempre, e depois eu vou falar noutras coisas que iam aparecer, que não sei se vão aparecer ou não, que era o futsal, o futebol feminino e tal, isto foram bandeiras também, que da minha parte espero que venham, mas não podemos perder o norte. O Futebol Clube do Porto é um clube de uma dimensão tremenda, com uma história tremenda, e daí com uma obrigação tremenda. Agora, nós estamos mal habituados, nós estamos habituados a ganhar, e eu não quero mudar esses hábitos. Portanto, não há de ser nem o André, nem ninguém, que a mim como sócio, que me vai mentalizar, dizer, nós agora... Reeducar. Exatamente, não, vamos ter um clube, vamos ser todos amigos e ter umas flores e não vamos ganhar. Não quero. Como o Poder te dizia, isso não funciona. Não quero. É assim, arranjem soluções, façam o que fizer, ponham o Porto a ganhar.